Boa noite, gente. Já nós entramos na alegria, né? Boa noite ao pessoal do Facebook, boa noite ao pessoal do Instagram. Estamos iniciando mais uma live hoje e ela promete, com certeza, trazer grandes informações, grandes conhecimentos a todos vocês. E se fizer sentido para cada um, compartilhe essa live. Curta, por favor, que vocês vão ter uma grande surpresa ainda, daqui a pouquinho, né? Uma pessoa maravilhosa que vai estar conosco, contando realmente o que é conhecer a nossa história, né? Porque o tema da nossa live é compreendendo a nossa própria identidade através dos nossos antepassados. E nós temos várias pessoas que não têm esse conhecimento. Qual é a sua identidade, né? A que você se refere? Então, vamos deixar o pessoal entrar um pouco para que a gente possa falar com profundidade. Vocês estão vendo aqui que eu trouxe, inclusive, uma árvore genealógica e que em cima dela a gente já discutiu um pouco, né, sobre. E deixa o pessoalzinho entrar com muita gratidão. Boa noite ao pessoal do Facebook. Vão compartilhando, gente. Vocês vão entrando e compartilhando, que fica muito bom para todos nós. E assim as redes sociais entendem que isso tem relevância e vão entregando a mais pessoas, né? Você compreende a sua história? Você sabe da sua identidade? Quem realmente é você? Eu acho que são grandes questionamentos que nós fazemos. Nós temos pessoas também que estão com problema de saber qual a minha identidade, quem sou eu? Como eu posso olhar para dentro de mim e contar as histórias que eu sei? E quais são essas histórias? Quais as histórias que minha mãe viveu, meu pai? Você consegue contar a história dos seus avós? Dos seus bisavós? Dos seus tataravós? Quando você não consegue contar as histórias de todos os seus antepassados, qual é realmente a sua identidade em tudo isso, né? Oi, Mara, boa noite, seja bem-vinda. Fico feliz de estar com vocês aqui. Hoje nós teremos uma surpresa, Mara. Maravilhosa, né? E eu não sei enrolar muito. Então, ele já está aqui. E hoje a gente vai trazer para essa live o Bruno Guimarães. E, na realidade, o Bruno vai falar um pouquinho da sua vida. Ele percorreu toda essa questão da árvore genealógica. Ele, para conseguir o passaporte que ele tanto queria, a nacionalidade que ele tanto almejava, ele teve que percorrer essa questão da sua árvore genealógica. E é importante a presença dele hoje, até eu não consegui colocar no cartaz, porque eu tive os meus estalos, né, que são repentinos. Agora à tarde, eu falei, nossa, mas essa live tem tudo a ver com o desenrolar da história do Bruno. Então, tudo a ver com a importância de conhecer os nossos antepassados. E conhecer a nossa ancestralidade, ela nos ajuda a compreender melhor quem somos. Eu estava comentando há pouco com a Ana que eu fui para Manaus, eu tive essa necessidade de ir para Manaus, para ir realmente numa tribo de índio e me reconectar
com os meus bisavós, do lado paterno, do lado materno. Do lado paterno, eu tive a presença dos meus bisavós, que eram todos caboclos. E, consequentemente, não tive a presença dos avós paternos. Então, isso é muito sério para nós. Eles faleceram muito cedo. Então, resgatar essa identidade, eu consegui saber dos meus avós paternos através do meu pai. E através de uma tia também eu consegui visualizar tudo isso. Então, hoje a gente traz também para uma contribuição muito grande em todo esse patamar das nossas histórias, o Bruno Guimarães, tá bom? Olá, Bruno. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço de você ter aceito esse convite, né? Porque você tem um fuso horário de 5 horas aí, sim, certo? Sim. Então, aí já são meia-noite quase, né? Não, já é meia-noite, meia-noite e 12, exatamente. Meia-noite e 12 já, aí na Espanha. Então, ele está aqui nos dando esse privilégio, porque isso é um privilégio realmente da sua presença, para que a gente possa discorrer sobre esse tema que eu acho que é tão importante para todos nós. Quando a gente pergunta, né, Bruno, para várias pessoas, mas qual é a sua identidade? E nós temos inúmeras pessoas que não sabem dizer. Não, eu sou uma metamorfose ambulante. Tudo bem. Você está se reescrevendo a cada minuto, a cada segundo. Você se dá o direito de ampliar conhecimentos, ampliar saberes, trazer novas experiências para a sua vida. Mas qual é realmente a sua essência, a sua base? Aproveitando, Bruno, eu trouxe para todos hoje esse quadro aqui que eu acho fantástico. Deixa eu ver se eu consigo trazer mais próximo de nós. Tá? Eu acho que ele ilustra bem o que a gente vai discorrer hoje, né? Ele diz aqui que nós temos 4.096 pessoas atrás de nós. Será que nós temos só 4.096 pessoas atrás de nós? Começa aqui com você. Mamãe, papai, os avós, os bisavós, os tataravós, os tritataravós. Então, eles colocam aqui pai 2, avós 4, bisavós 8, tataravós 32, pentavós 64, hexavós 128, hectavós 256, octavós 512, eneavós 1024 e decavós 2048, que dá, na classificação deles, 4.096 pessoas. Ótimo. Só que aqui, importante é nós analisarmos que eles não trazem para esta árvore genealógica os paralelos. E quem são os paralelos? Os paralelos são nossos tios, de ambos os lados, os companheiros desses tios, porque a gente já teve em várias constelações que foi identificado que, através do marido dessa tia, você pode, inclusive, estar repetindo alguns padrões. E aí, estava conversando com a Ana, trazendo todas essas informações, mas como isso é possível, né? Isso é possível, claramente, quando nós olhamos para as relações com mais profundidade. Foi aí que eu estava comentando que hoje, graças a Deus, eles estão começando a olhar para a energia, a Kundalini e a energia Bril, que é a energia mais forte que existe dentro desse plano
e que as pessoas não dão a devida atenção para os relacionamentos e com profundidade a questão dos relacionamentos sexuais, porque nos traz toda uma informação aonde nós podemos criar tudo do melhor e podemos criar tudo também que não é funcional. Não é? Então, são pontos importantíssimos que precisamos analisar. Eu gostaria que você falasse, Bruno, um pouquinho para nós, desse conhecer a ancestralidade nos pode ajudar a compreender melhor quem somos. Você saiu daqui do Brasil com o objetivo, naquela época, de ter o seu passaporte espanhol, né? E para a surpresa, acredito eu gostaria depois que você colocasse, você teve o primeiro passaporte, não, eu lembro bem quando você disse para mim, através do WhatsApp, May, não sou mais espanholzinho, eu sou portuguesinho agora. Né? Foi isso mesmo. Então, e como você chegou até aí? Bom, vamos lá. Eu acho que, para começar, para dar uma introdução, eu acredito que em cada sistema familiar, uma ou mais pessoas é tomada por um desejo, por uma vontade um pouco maior que os demais de cumprir esse papel, que é o de entender, conhecer, aprofundar, resgatar a história familiar. Isso fica nítido nas famílias, que sempre tem um representante que tem mais energia para isso. Então, você está dizendo que, nesse momento, tem sempre uma pessoa, que é aquilo que o Bert Helling diz, que é a ovelha negra da família. Sim. Aquela que sai do sistema familiar e vai à procura de algo maior, né? Desse conhecimento da sua identidade, consequentemente, o conhecimento transmite o conhecimento não só da sua identidade, aí começa a desenrolar o fio da meada, né? Perfeito. Para todos os outros, e que muitos chamam de a ovelha negra da família. Porque geralmente essa pessoa ela tem mais inquietude. Sim. Em relação a si mesma e em relação a entender o porquê das coisas, né? Por quê? Mas por quê? Né? Quero saber, eu quero investigar, mas quem foi? Quem era? Né? Quem era meu avô? Quem era meu bisavô? Aqui, gente. Né? E a gente observa, eu como trabalho com genealogia hoje, é uma das vertentes que eu trabalho, a gente observa que dentro do sistema familiar sempre tem às vezes mais, mas tem um ou outro representante que tem essa inquietude maior. Né? Às vezes não sabe nem por quê, às vezes é algo que está no subconsciente dela, ou está na alma, no espírito, mas ela tem essa inquietude. Né? E o olhar para a genealogia, para a árvore genealógica, é uma ferramenta excelente para que sistemicamente a pessoa comece a ter contato com informações muito preciosas sobre a sua família, sobre o seu sistema familiar. Sim. E traz uma oportunidade muito grande de solucionar coisas. Eu faço uma comparação de você fazer uma árvore genealógica bem feita e bem aprofundada com uma sessão da constelação. Né? Na constelação, informações que estão ali esquecidas ou ocultas, elas vêm à tona para que algo seja sim, para que solucionado. Seja resignificada, para que seja vista. Para que pessoas sejam incluídas, né? Exatamente. Eu acho que o principal disso. E a genealogia, principalmente nessa questão dos excluídos, eu acho que ela é essencial. Porque você começa a fazer a árvore genealógica e você começa a ter contato com informações que
ficaram esquecidas, que não foram transmitidas, que seus pais não sabem, que seus avós não sabem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu encontrei na minha própria árvore, quando eu faço para clientes também, registro de natimorto, de crianças que nasceram, né, e morreram no dia seguinte, ou morreram no parto, enfim. E quando você acha esse registro e comenta com a família, ninguém sabe. Não. Mas eu não Eles não têm sabia. o conhecimento e muitas vezes prefere. Não, nisso não se fala mais. Isso. Esquece isso, né? Não, mas isso não conta. Eu, inclusive, tenho um cliente, ele acabou desistindo porque eu insisti com ele. Você não pode. Ele falou, mas eu não consigo entender como que eu tenho que incluir o meu irmão. Ele falou, mas ele nasceu morto. Ele não permaneceu. Eu falei, mas é por isso mesmo que você tem que incluir. Você não é o segundo, você é o primeiro, ele é o primeiro. Você é o terceiro nessa história. A gente foi trabalhando, só que em algum momento ele não quer entender. Só que está com a vida totalmente estagnada. É uma pessoa que tem uma cultura vasta, Bruno, tem um conhecimento muito grande, mas não desenrola, não desenvolve, né? E aí a gente tenta trazer, fazer com que entenda, a constelação mostrou tudo que for necessário, os movimentos sistêmicos foram muito precisos, mas ele tem tem pânico, tem ansiedade, tem medo de tudo, é um grande aviador, mas não quer mais trabalhar, acha que já ficou velho, que isso, que aquilo. Então, um monte de histórias, né, de cenouras que coloca na frente para não poder ver. E só vezes... completando um pouco, Bruno, para depois deixar você que discorra mais, quando você diz que você encontra, né, várias certidões dos natimortos, é exatamente o que eu estava colocando aqui, os paralelos. Porque nessa contagem de 4.096 pessoas, esses natimortos não estão nessa contagem. Então, nós podemos perceber que não é 4.096 pessoas. Isto daqui está defasado. E eu vou colocar mais uma interrogação na sua cabeça. Não. Esse número, ele pode estar defasado tanto para mais quanto para menos. Porque a gente tem que levar em consideração que em muitas famílias, primos se casavam. Sim. Então, se eu tenho primos que se casam, a geração acima é a mesma. Sim. Os avós são os mesmos. Então, esse número ele flutua tanto para mais como para menos. Quanto para menos. Sim. Uma coisa que eu descobri também, que em determinada época era muito comum, que primos segundos, primos terceiros era mais comum, mas até primos primeiros se casavam. Sim. Né? E a gente aí que surgiu algumas deficiências, até físicas, emocionais, né? Sim. Porque a questão genética, aí a gente vai já entrar numa outra área, que é a questão genética, que a abertura da consanguinidade, ela faz, a mistura dos sangues faz nascer pessoas cada vez mais saudáveis e mais preparadas. Quando você fecha a consanguinidade, isso em qualquer ser, né, do mundo animal, a tendência é aparecer enfermidades, doenças, enfim. Isso tanto no ser humano, como num cachorrinho, num gatinho. Por isso que tem que se abrir, né, a consanguinidade. Não é interessante essa... Isso. Olha, o que nós estamos falando deu claramente aqui. Olha que bonito. O Fabiano Antônio de Góes Vieira fez uma colocação que eu acho que é extremamente oportuna, tá? Boa noite. Minha mãe quase não fala do meu irmão que morreu depois de 7 anos, né? Mais ou menos uns 7 anos. Morreu aos 7 anos.
Olha, você percebe que aí tem uma questão extrema que nós estamos falando sobre a exclusão, A exclusão. né? O que está dentro desse sistema que não foi olhado? Percebe como é profundo a colocação do Fabiano, Sim. né? E ele dá claramente aqui, ó. E mais uma vez endossa todas as nossas colocações até agora. Não são 4.096 pessoas que estão atrás de nós. Uhum. Esse número pode triplicar e muito mais, Sim. né? E nessa questão, a gente tem que ver também que muitas vezes não é fácil, né, para um pai, para uma mãe, tocar no assunto, né? É um assunto que dói, né? Uhum. Mas trabalhar isso é necessário, né? Sim, Jogar embaixo do tapete e fingir que não tocar no assunto para não sentir dor, às vezes é pior, né? sim, Porque aí é que gera a exclusão, sim. né? E você fala bem, não tocar no assunto para não sentir dor. É muito sério, Bruno. Por que as depressões estão aí? Porque os síndromes do pânico. E até na uma idade mais adulta, a gente tem o desenvolvimento e está provado. Por que é o mal de Alzheimer? Sim. Entendeu? Porque são essas síndromes que vão desenrolando e que não há necessidade. O que essas células estão gritando, gente? O que esse corpo está travando aí dentro, que não permite que a pessoa se expanda, que a pessoa se abra para o mundo? Essa própria questão de identidade. Como eu vou saber a minha identidade realmente se eu vou começar a excluir todo mundo, não falar nisso, né? E não é só essa questão muito profunda que o Fabiano colocou, do irmão que faleceu, ou aquilo que você levantou agora, os natimortos. Nós temos pessoas que... Eu tive o caso da minha família, eu posso trazer isso sem problema nenhum. Um tio que chegou o momento, dois, por sinal, do lado da minha mãe, que era proibido falar. Em ambos, o Jorge e o Amadeu. Não poderia falar neles, porque os dois, um era alcoólatra, tá? E o outro porque saiu de casa e todas as histórias de família. Quer dizer, graças a Deus, como nós iniciando nossa live, eu estava dizendo, né? Nós chegamos à conclusão, na sua fala, que foi muito precisa e pontual, as ovelhas negras da família, quando você coloca que sempre um sai desse sistema e vai realmente procurar saber o porquê de tudo isso. Sim. Né? E foi em algum momento também, eu estava comentando antes com a Ana, que eu tinha minhas dúvidas, né? Dando no coração quase uma certeza, e numa constelação com cavalos lá com o Paulo Neuma foi deixado claro, o cavalo demonstrou claramente que eu tenho mais um irmão. E mais ou menos isso. Porque aí entra também as questões, Meire, dos abortos espontâneos, que às vezes as mulheres sequer se dão conta. Sim. Né? Tem um sangramento, algo natural. Sim. E não se dão conta, porque às vezes é bem no início da gestação, enfim. Mas é um ser que pertence ao sistema e tem o direito, né? Ele tem tem o direito de fazer parte, né? De pertencer. Sim. Ele tem todo o direito. Agora, quando você exclui, como diz bem Bert Helly, lá na frente alguém vai repetir esse padrão. Alguém vai tomar essa dor. Isso. Ou vai aparecer na forma que a gente sabe, sintomas, doenças, e eu incluiria mais agora as inquietudes, né? Sim. Sintomas, doenças e inquietudes. São três coisas que a gente deve olhar com muito carinho, porque são oportunidades da gente solucionar muita coisa. Uhum. Né? Então, se você tem um sintoma, ou tem uma doença, né,
Lógico, tem sintomas e doenças que são do corpo mesmo, né? Mas se tem aquela coisa crônica que não sabe de onde veio, nem para onde vai, ou tem uma inquietude muito grande, precisa olhar para isso. Sim. Né? Olha que interessante também, Bruno, a colocação aqui, a outra colocação do Fabiano. E eu nasci depois que ela já tinha feito uma laqueadura, né? Quer dizer, olha o espírito de luz evoluído que ele é, e não queira dizer para mim que é uma reencarnação do irmão, porque isso daqui, se você Peraí. escutar um pouquinho. Oi? Você não está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Eu não tô te ouvindo. Ixi. Vou sair e voltar ou não? Não, espera um pouquinho só, que a gente tenta resolver aqui. Só um instantinho. Só um instantinho, gente. Pessoal aqui do Facebook, do Instagram, eu gostaria de saber se estão ouvindo bem. Caiu. Simplesmente caiu. Já volta. É que estava muito profunda a nossa conversa, né? E aí, nesse momento, aproveitando, né, esse tempinho que caiu, o Bruno já voltou aqui. Vamos refletir por que nós estamos, né? O que nos trava? Oi, Bruno. Oi, desculpa, entrou uma ligação aqui, daí travou tudo. Ah, tá. Tá, sem problema. Então, você percebe que ele diz assim, né? Que ele veio depois de uma laqueadura. Ou seja, precisa também trabalhar aí uma outra questão, né? Muito séria, que algumas pessoas dizem assim: ah, não, mas é reencarnação. Não. Na questão espiritual, né? Na grande alma, como chama Bert Helly, nós temos grandes desafios e não é assim. Não é como os animaizinhos a questão hominal. Ela tem uma lapidação mais profunda e é bom, eu recomendo para as pessoas estudarem. Nós estamos na época de todo mundo começar a estudar com mais profundidade para que a gente possa seguir nessa jornada, né? E aqui nós temos outra pessoa maravilhosa que faz algumas colocações. Ouvi uma vez que antes de eu nascer, minha mãe teve um aborto. Olha que legal, né, Juliana? Vamos incluir este aborto. Sim, Né? Vamos incluir. e fazer aquele exercício, né, Meire, de encontrar o nosso lugar dentro do sistema, que faz toda a diferença entre Sim. você se achar que você é o número 1, ou o número 2, ou o número 3, né? Quando a gente não está no nosso lugar de direito, bagunça tudo. Sim. E às Sim. vezes o fato da informação dessa questão de ter um aborto, um filho que nasceu morto, né, que você não tem acesso a essa Dos informação, mortos. Sim. né? Você está ali ocupando um lugar que não é seu. Uhum. A gente aqui tem trabalhado muito com pessoas que não se encontram, né? Não sabem a sua própria identidade e não encontram o seu lugar. Então, o trabalho feito é esse: saber a ordem sistêmica, porque nós temos uma ordem sistêmica. Eu falo que a grande sacada do Bert Helly são as 3 leis sistêmicas: pertencimento, equilíbrio e hierarquia. Não foge disso em todos os lugares que nós estamos. Isso é para a vida. Isso é dia a dia, né? Não é uma questão de você estudar e saber que a quando que eu vou ver isso. Não, você está vendo no dia a dia. Sim. Isso a cada momento, porque se você não inclui tanto na sua família, como no trabalho, nas amizades, em todos os sentidos, ele não funciona. Sim. Né? E começa a criar muito conflito quando você não se põe no seu lugar. Sim. Aí a própria questão da identidade. Não sei se você concorda com isso, Bruno. Sim. Né? Não sei, mas aí a questão da...
estando tendo neste momento uma oportunidade, uma retrospectiva, né? Levantar as histórias. É importante, Isabel. É por isso que a gente faz essas lives de cada 15 dias, é para trazer essas reflexões, né? E vocês não terem vergonha de colocar. Porque vocês percebem que a colocação do Fabiano, hoje o Fabiano já aprendeu, né? Está aprendendo a cada dia mais, a se abrir, a não fazer aquele estado de creche, ficar só com ele, as dores, os sofrimentos, porque isso vai trazer para o corpo. Isso tranquilamente. Então, a hora que você faz esse movimento, expande, você libera. Então, nós estamos na fase exatamente agora de liberar todos esses traumas, essas dores, assumir a nossa própria identidade, trazer para dentro de nós todo esse conhecimento. E não, como disse a menina ali, né? Temos que liberar, temos que resignificar. E se for o caso, a gente vai fazer um exercício pequenininho, rápido, antes de encerrar. Não sei se... Porque pelo fato da gente não estar no nosso lugar, estar ocupando o lugar do outro, a gente acaba carregando coisas que não são nossas. Né? Só. E aí aquele peso... Nada nosso. E a pessoa não entende por que a vida é tão pesada, por que não flui, e às vezes é um movimento porque o dinheiro simples. Não para na mão, né? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu ganho dinheiro e não consigo guardar, não consigo administrar, às porque meus relacionamentos não dão certo. E às vezes começando com um pequeno ajuste desse, né? De inclusão dos excluídos e de recolocação na hierarquia, na ordem, né? Na ordem sistêmica, é meio que mágico, né? As pessoas às vezes duvidam um pouco, mas na prática a gente vê isso com muita tranquilidade. É como um passe de mágica. Sim, exatamente. Pode demorar um pouquinho, uma semana, um mês, um ano, 2, mas que a energia está atuando até a hora que ela se encaixa perfeitamente bem e nos traz todo esse conhecimento. Bruno, uma grande curiosidade. Você foi aí para a nacionalidade espanhola. Como chegou a nacionalidade portuguesa para você? Então, vamos lá. Essa era a inquietude, né? Esse desejo de resgatar e ter a nacionalidade. Um passaporte abre muitas portas, te dá essa liberdade geográfica de poder ir e vir, enfim. E eu sempre tive muito forte comigo a questão da minha bisavó, que é espanhola, que é a Ana Cuevas, que inclusive leva o nome de uma escola em Salto. E eu estava focado sempre nisso, e eu comecei a fazer a árvore pensando que, de alguma forma, eu poderia recuperar essa nacionalidade que um dia ela teve. Só que é para você ver, eu estava tão focado, estreito, fechado, tão focado e tão estreito, estava tão estreito, que eu só olhava para isso. E eu, ano atrás ano, eu fiquei insistindo nisso. Em 2007, houve uma oportunidade, uma lei que supostamente daria direito, a gente foi atrás, mas pelo fato dela ser mulher e ter casado com um brasileiro, ela, segundo as leis da época, ela não poderia transmitir a nacionalidade. Então foi uma frustração para o meu pai, que foi comigo no consulado, foi uma frustração ainda maior para mim, né? E, enfim, mas daí eu comecei a pegar gosto por fazer árvore. Fazendo e queria, mas sempre focado nessa linhagem. E nunca, que é a minha linhagem paterna. E nunca dei atenção para minha linhagem materna. Eu falava, aí é tudo brasileiro, entendeu? Tudo nasceu no Brasil, por que eu vou mexer aqui? É tudo ali de Pilar do Sul. Entendeu? Eu vou mexer aqui para quê? Até que um belo dia, eu falei, não,
Agora eu estou tomando gosto pela coisa, e aqui está meio travado esse lado, eu vou começar a desenvolver o meu lado materno. E comecei a perguntar para minha mãe. Mãe, como é o nome da sua avó? Alguns eu sabia, né, porque eu tive convívio. Mas outros faleceram antes de eu nascer. E aí fui colocando, descobri uma ferramenta online, né? Onde você faz uma árvore genealógica online, gratuita, e que lá tem muitos documentos à disposição. E o próprio computador vai conectando os nomes que você põe com as documentações disponíveis e vai abrindo. E, de repente, eu comecei a ver que a árvore, pelo lado da minha mãe, começou a crescer, a fluir, crescer, e crescer, e crescer, e crescer. E aquilo me fascinou, porque a árvore chegou lá em, sei lá, 1.200 e pouco. Foi longe, foi muito longe. Mas ficou nisso. Ficou nisso. E o meu foco ali. Aí, quando eu vim para a Espanha, eu vim querendo meter o pé na porta, né? Falei, não, eu vou conseguir na marra. Porque existe um caminho para que se consiga isso. Que é você morando aqui por 2 anos, né, uma residência legal, você consegue pedir a nacionalidade por residência. Daí não é por ancestralidade, é por residência. Mas eu precisava conseguir um jeito de me legalizar aqui. E não estava conseguindo. Não conseguia de jeito nenhum. Tentava, estudava, pesquisava, me esforçava, e nada, e nada, e nada, e nada. Aí um belo dia na pandemia, estava aqui na pandemia, mexendo na árvore, eu vi que uma pessoa, como a árvore ela é pública, as pessoas podem mexer no perfil dos ancestrais. Eu vi que uma pessoa mudou uma foto lá e eu fiquei indignado. A pessoa mexeu na foto. Sabe quando alguém mexe com alguém da sua família? Sim, conheço. Falei, nossa, que essa pessoa mexeu com a minha. Vou esculachar essa pessoa. Vou xingar, vou perguntar por quê, não sei o quê. Aí dei uma respirada fundo, falei, não, peraí, deixa eu entender a história primeiro. Aí mandei uma mensagem. Por dentro eu tava. Mas daí eu respirei e falei, não, vamos ser educados. Mandei uma mensagem, falei, olha, eu vi que você mexeu numa foto, mas essa foto não é dessa pessoa. Essa foto é de um neto dessa pessoa, que tem o mesmo nome, que é um homônimo, né? Que a gente chama. O neto tem o mesmo nome do avô. Daí ela falou, ai, me desculpa, eu não sabia, eu achei que era a mesma pessoa e tal, eu vou arrumar lá, vou excluir. Uma pessoa que eu não sabia quem era, só tinha o nome e o e-mail ali da pessoa. E ela falou, você tá mexendo na árvore por causa da cidadania portuguesa? Eu falei, não, tô mexendo porque que eu quero, mas eu acho que eu nem tenho direito. Ela falou, não, eu tô olhando aqui a árvore, se você é descendente dessa pessoa, você tem direito sim. Eu falei, já deu um frio na barriga, né? Eu falei, meu Deus, será que tava aqui, tá todo o tempo aqui, e eu não, por estar focado tanto no outro lado, eu não vi essa oportunidade? E ela falou, ó, conversa com a genealogista, conversa com não sei quem, vê se você encontra na árvore fulano e tal, tá 15 gerações acima, e ele é um judeu que foi para o Brasil na época da Inquisição, e existe uma lei agora que está, como posso dizer, tentando reparar essa injustiça que foi feita na época da Inquisição, que foi perseguição e tal. Já começou a me dar uma tremedeira, olhei lá, o ancestral estava lá, eu falei, meu Deus, se eu tenho direito, eu tenho que correr atrás disso para ontem, porque eu preciso disso aqui vai me abrir muita porta, né? E resumindo, Meire, essa pessoa que eu xinguei por ter mexido na árvore, na verdade foi um anjo que foi lá mexer onde tinha que mexer para me provocar. Sim. E para chamar a minha atenção para algo que eu não estava enxergando. E que se eu tivesse enxergado, eu poderia ter tirado essa nacionalidade há muitos anos atrás.
Foi na hora certa. Mas foi na Foi hora no certa. momento certo. No E momento ninguém certo. está no lugar, todos estão no lugar certo. Tá tudo certo. Mas eu digo assim, porque para a gente também olhar às vezes para nossa teimosia, né? Que a gente teima com alguma coisa. Quando a gente teima, a gente tende a estreitar, a olhar só para aquilo. E é bom, isso é bom. Não é que seja ruim. Mas em certos momentos você tem que Bom expandir. termos. Né? Em alguns momentos você tem que expandir, você tem que olhar outros horizontes para depois afunilar de novo. Uhum. Resumo da ópera. Eu tinha praticamente tudo pronto, porque eu já fazia a árvore genealógica antes. Contei também um pouco com a sorte de ter todos os registros lá. Eu tive que fazer um informe genealógico de mais de 100 páginas, ligando a minha pessoa até esse ancestral que está 15 gerações acima. É um judeu. Ele é um judeu Então, você sefardita. tem... Aí que está a importância. Vamos por parte, Bruno, porque eu acho que vai auxiliar em muito a questão do Fabiano, a questão de todos que estão aqui, olha. Principalmente a Juliana Guimarães, o pessoal todo. Você percebe uma coisa que é muito importante, né? Dentro dessa árvore genealógica, vamos voltando um pouquinho, aí juntos a gente vai alinhavando toda essa história. Nós costumamos dizer que aqui no Brasil, a nossa descendência é japonesa, espanhola, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Quando não, quando você conseguiu descobrir, através desse ancestral judeu, e aí você continua a história. Então, para você ver, esse pessoal veio para cá para colonizar o Brasil. A grande maioria dos portugueses que chegaram até aqui, naquela época, 1500 e pouco, foram pessoas que conseguiram fugir da Inquisição e vieram para cá com o status de cristão novo, que eram os convertidos obrigatoriamente, né? Por livre e espontânea pressão. Porque ou você se convertia ou você morria. Né? Não tinha outra alternativa, senão essa. E essas famílias, elas tinham até um quê de nobreza, elas tinham uma ligação muito forte com o rei. Eu acredito que quando juntou Portugal e Espanha, que teve os reis católicos, que teve essa perseguição aos judeus, o fato deles terem bom relacionamento com os reis de Portugal proporcionou a eles essa alternativa de vir para o Brasil. Né? Foi uma ajuda, digamos assim. Olha, vai para lá, que lá é colônia. Apesar de que vieram os inquisitores para cá, perseguiram essas pessoas do mesmo jeito, enfim. Mas para a gente ver que o quanto a gente sabe pouco da nossa história, né? Não sabemos nada. Pouco. A gente estuda, pesquisa. Eu que pesquisei bastante, ainda tem muita coisa por descobrir. Enfim, e isso me deu a possibilidade de, em 9 meses, o tempo de uma gestação, Sim. a partir do momento que eu comecei o processo até o dia que eu peguei o passaporte na mão, foram 9 meses. Então, em 9 meses nasceu, ou renasceu, Renasceu o português aí. um português. Ou o resgate português da família. Então, quando você relata todos esses fatos, foi por isso que, graças a Deus, no estalo, né, aqui dentro do meu, eu falei, essa live tem tudo a ver com o Bruno. Aí nós entramos num outro ponto, que é a identidade e o pertencimento. Quando você resgatou a sua identidade, você colocou para dentro de você o quê? Todas as pessoas que pertencem ao seu sistema familiar.
Então, muitos não entendem o que é o pertencimento. Todos, indistintamente. Esse judeu, há quanto tempo ele estava esperando alguém desse sistema familiar reconhecê-lo, dizer a ele internamente, porque eu sei que você já fez isso, não precisa nem dizer para mim, que eu tenho certeza absoluta disso, que você já o agradeceu em muito, e que você disse a ele com muito amor e com muito carinho, você pertence, Sim. você faz parte, você também é um dos nossos, né? E nesse sentido, te abre uma possibilidade muito maior, fica leve dentro do coração, fica leve no nosso corpo. Sim. E aí nós reconhecemos a nossa identidade toda. Trazemos para nós, nos apropriamos de toda a nossa identidade e de toda essa ancestralidade maravilhosa. Sim, e é algo que nos traz muita força também. Sim. Porque imagina, enquanto você tem o conceito racional de que sua família são só as pessoas que você conhece, então, se você conhece só pai e mãe, avós e no máximo bisavós, o seu time é pequeno. Sim. Em relação a número. Quanto mais ancestrais você vai conhecendo e vai incluindo e vai conhecendo a história e vai, né? Imagina, ó, você vai botando mais gente no seu time. Você vai se apropriando da sua identidade. E você vai se fortalecendo, porque você vai vendo a coisa que eu mais agradeço assim foi conhecer a história dessas pessoas. O tudo que tiveram que passar, cada época era uma coisa, cada época era uma história, cada época era uma dificuldade. E aí, às vezes, nos momentos de dificuldade, você para e pensa, fala assim, do que eu estou reclamando? É bem isso. Sabe, eu estou reclamando de pegar, por exemplo, fazer uma viagem, pegar um avião e ficar 12 horas no avião para ir para o Brasil, por exemplo, para vir para cá. Aí você pesquisa a tua árvore genealógica e fala assim, cara, meus ancestrais vieram num barco, num navio, numa caravela. Entendeu? Meses no mar. Sim. Cara, isso aí era dificuldade. Eu estou reclamando do quê? E aí, meio também, assim, para abrir um pouco mais, tirando um pouco da questão dos portugueses, para abrir um pouco mais e citar também, mencionar as outras vertentes, eu tenho pelo lado de pai também a descendência portuguesa, que o Guimarães eu descobri que foi um português que veio para o Brasil, que era avô do meu bisavô. Tem a parte síria, que é a parte do meu pai também, que são os Marum aí da cidade. Por parte da minha mãe, tem toda essa ancestralidade que é portuguesa, judaico-portuguesa, que veio, mas ali no meio tem alemão, Sim. tem negro, Sim. que foi escravo. Sim. Eu tenho sangue negro. Negro e de pessoa que foi escravizada. Sim, todos nós temos. Eu sou descendente dos indígenas dali da região de São Paulo, isso comprovado por árvore genealógica, desses indígenas que tem nos livros de história. Índia Sim. Putira, Índia não sei o quê, cacique não sei o quê. Eu não vou lembrar os nomes aqui, porque são nomes indígenas, são difíceis, não vou falar errado. Então, para você ver essa mescla, outras coisas que eu descobri também, que alguns familiares e ancestrais tinham escravos também. Sim. Eram donos de escravos. Por quê? Porque quando nascia um filho de uma escrava, eu colocava lá, filho de fulano de tal, que é escrava do senhor fulano de tal. Então, olha quanta coisa você vai descobrindo. Você vai se apropriando. Sim. Sim. E é muito bonito
porque você começa a olhar, né, e ver o quanto essas pessoas viveram, né, aos moldes da época, né, sem julgamento, né, sem julgar, porque faziam o que faziam, porque na época era, entre aspas, normal. Sim. Né? Fizeram o que fizeram, tentando fazer o melhor. Sim. Todos Né? eles Todos, procuraram dar o seu melhor. sem nenhuma exceção. Então, Todos eles. fazer a árvore genealógica é sempre uma grande surpresa. Eu brinco que é você pegar um quebra-cabeça, que você sabe que está faltando muitas peças, mas que conforme você vai montando e você vai pesquisando, você vai encontrando as pecinhas perdidas ali. Sim. E você vai conectando. E cada vez que você monta uma figura, você fica super feliz. Porque você descobre algo novo, cara. E aquilo é você. Porque você nada mais é do que a geração passada mais uma evolução. Sim. E a geração passada a mesma coisa. Exatamente. Então, né, geneticamente, na questão de informação, né, na célula, a gente traz tudo isso. E que bênção a gente poder olhar para isso e não julgar e deixar leve. Porque, às vezes, na alma, essas pessoas, por terem sido excluídas ou julgadas em determinado momento, elas estão lá, clamando por uma oportunidade. Questão de pertencimento. Por uma oportunidade Olhem para mim. de ressignificar as Sim. coisas. Olhem Por para mim. Por favor, olhem para mim. Olhem para mim, mas não olhem para mim como olharam da última vez, com um olhar de julgamento, com um olhar de exclusão. E nem com dó com olhar de piedade ou piedade dó. ou pena, sim. Não, gente. Como grandes que eles são. Sim. Então é a grande oportunidade quando você faz essa árvore genealógica. E é o que eu costumo dizer. Você vai fazendo, vai incluindo, a coisa vai fluindo. A tua vida vai abrindo, as oportunidades vão surgindo. Por exemplo, fiz a portuguesa, né, a nacionalidade portuguesa. E como você chegou à espanhola depois? Então, quando eu fiz a nacionalidade portuguesa, eu me legalizei aqui na Europa. Então, 2 anos depois dessa data, eu poderia ter solicitado a nacionalidade por tempo de residência. Certo. Que é um direito de qualquer pessoa que vem residir aqui, independente de ter ancestral espanhol ou não. Quando estava quase fazendo 2 anos, o governo lançou uma lei que era muito parecida com aquela lei de 2007, só que é a mesma lei, só que ela melhorada, corrigindo os erros que eles cometeram naquela lei. Olha que legal. Ou seja, as mulheres que naquela lei não transmitiram porque casaram, não sei o quê, agora nessa transmite. Entendeu? Sim. E aí eu falei assim, não, eu tenho direito de ir por aqui, que é por residência. Mas agora eu tenho direito de ir por aqui, que é por descendência. Exatamente. Que é um resgate muito maior. Eu falei, não, vou correr por esse lado da descendência. Aí fui, corri atrás, já tinha praticamente tudo preparado, né? Aí tive que colocar o meu pai na jogada, porque a lei atinge filhos e netos, né? E o meu pai que é neto. Mas uma vez que o neto consegue, ele consegue transmitir para os seus filhos. Certo. Para os seus descendentes. Para os seus descendentes. E outro detalhe, na lei antiga, não podia transmitir para descendentes maiores de idade. Nessa lei veio a correção. Porque famílias ficaram divididas. Sim. Metade da família conseguiu a nacionalidade e a outra metade não. Um grande exemplo, a nossa amiga Joyce. Na lei antiga, o pai dela conseguiu, mas não conseguiu transmitir para nenhum filho, porque todos eram maiores de idade. Mas essa lei veio para reparar isso também. Então, nessa lei, a Joyce e os irmãos conseguiram embarcar e conseguiram. Então, olha como é engraçado, né? Até um legislador, quando ele vai fazer uma lei, ele deveria ter um mínimo de pensamento sistêmico, de conhecimento sistêmico, para não cometer essas, digamos assim, não vou dizer que é por querer, mas sem querer cometer essas injustiças. Por não ter o conhecimento necessário.
e por não cometer ter o injustiças. conhecimento sistêmico necessário. Por isso que eu volto a dizer, sempre quando eu posso, a gente agradece, eu agradeço muito a vinda do direito sistêmico para o Brasil, né? Que foi um grande juiz nosso lá da Bahia, que trouxe para nós essas bênçãos, e ele lutou muito para implantar dentro do sistema judiciário. E hoje, até as crianças que são adotadas, todas elas têm quase como um currículo, né? De quem é o pai, quem é a mãe, quem são os avós, porque anteriormente elas não tinham nada aonde localizar. Chegava um momento, elas queriam saber quem são meus pais. Ah, não, não se toca nos seus pais. Você não tem esse direito. Não, você foi adotado, mas e às vezes nem comentava com eles que eles eram adotados, né? E Dr. Samir Stork, graças a Deus, colocou para nós todas essas bênçãos hoje, na vara da família, da infância e da juventude. As nossas crianças que são adotadas já têm, não há uma necessidade com tanta desespero, né? Tanta ansiedade, tantos porquês como você teve. Sim. E aí pertence, traz para o aqui e agora o pertencimento. E, assim, e como eu disse, essa importância de, ao fazer uma lei, principalmente uma lei de nacionalidade ou de reparação histórica, de que essa lei inclua a todos, porque muitas famílias ficam divididas às vezes. Ah, ó, metade da família conseguiu e a outra metade não conseguiu. Isso gera um desconforto, um desequilíbrio, um desgosto, né? E na alma essas pessoas sentem. E os ancestrais eu acho que também, porque falam, por que metade conseguiu e a outra não? Exatamente. Mas é bom que tem as correções e as coisas Mas aí vão que é fluindo. importante, né, Bruno? A questão do pertencimento. Sim. É uma questão de energia. Ah, mas não se toca mais, não se fala mais, mas eles não estão sentindo, não estão vendo, não estão... Não, tudo é energia. Tudo. Tudo é energia. Eu vejo muito pelos meus clientes. Tem cliente que chega com uma energia boa, ótima. Preciso de uma pesquisa, preciso pesquisar meus ancestrais, meus bisavós ou meus avós para poder tirar a nacionalidade. O que você precisa? Como é que você faz para trabalhar? Eu estou aqui disposto a te ajudar, passar as informações, isso aqui. É incrível, Meire. A coisa flui assim que uma semana depois eu já estou com o documento do avô, do bisavô, está aqui. Assim como tem famílias que, por falta de conhecimento, não estou aqui julgando ninguém, que por falta de conhecimento ou por não querer olhar para essa questão sistema, para essa questão sistêmica, vem e fala, porque eu quero nacionalidade, porque eu quero tal. O que você tem de informação? Eu não tenho nada. Então vamos ter que buscar. Você vai ter que me trazer uma certidão. Ah, mas eu não tenho. Não. Aí calma. Respira. Começa pela sua. Nascimento do seu pai, você tem? Eu preciso ver se ele tem. Você vê com ele se ele tem. Ah, mas eu não falo com meu pai. Então, aí já começa a dificultar. Você percebe? Eu sou genealogista, eu preciso de informação. E para obter essa informação, mas aí a pessoa começa. Porque é uma dificuldade, tá? Respira, calma. Você quer? O caminho é esse. Ou você está disposto a fazer, ou você não está disposto. Se você não está disposto, a gente encerra por aqui, sem problema nenhum. O que eu não posso é eu fazer por você o que você tem que fazer. O que você tem que fazer por você, porque por alguma razão você tem que fazer. Sim. E não é nem por nacionalidade, nem por nada. É porque é o teu papel. É um resgate de alma. Você está sendo convocado, você não percebeu ainda, mas você é o escolhido. Sim. Para fazer esse resgate. Que você está inquieto e quer mexer com isso. Então, mas acontece sempre. Mas as pessoas, às vezes, eu tento dar
um direcionamento para que a pessoa entenda que ela precisa resgatar coisas familiares para que a coisa flua. Tem gente que aceita e flui, tem gente que, né, então não quero, então também tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas tem bastante gente. Olha, tem gente, Meire, que às vezes está com tudo pronto, está com tudo perfeito e a coisa não anda por pequenos detalhes. Aí você começa a mexer, perguntar. Ah, mas é porque fulano, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque não sei o quê. Então, você está tendo a oportunidade de trabalhar isso. Talvez, se você trabalhar isso, a nacionalidade seja uma consequência e flua. Nem E seja sei. algo... Né? Acho que foi ontem, ou antes de ontem, uma pessoa, amiga e tal, entrou em contato. Olha, tem uma questão assim, assim, da nacionalidade e tal. Tá, tem o documento? Tem. Mas quando o ancestral, quando veio para o Brasil, mudou de nome, e aí precisa lá no juiz para dizer que fulano é a mesma pessoa que ciclano. Tá. Então, em vez de fazer por ele, eu quero fazer pelo pai dele. Eu falo, não dá do mesmo jeito, porque você tem que fazer a escada de certidão. Sim. Então, como é que você vai chegar na certidão dele? Você vai explicar que o E vai pular. fulano não dá para pular. Como é que você vai explicar que o Joãozinho chegou no Brasil e mudou o nome para Pedrinho? Uhum. Você tem que ir perante um juiz. Ah, mas já tentamos fazer, e aí, porque uma outra. Eu não vou citar nomes, ninguém vai saber quem é. Essa história pode ser até uma história hipotética. Certo. Porque uma filha bastarda de um tio tentou fazer a nacionalidade, barrou nisso, e aí quando a família descobriu, uma tia foi lá e só para não beneficiar um filho bastardo, Sim. foi perante o juiz e falou assim: o meu pai era brasileiro, ele não era estrangeiro. E ele não tinha esse outro nome quando nasceu. E aí travou tudo. Porque excluiu. Porque excluiu. Entendeu? E aí eu falei, mas não tem jeito. Eu falei, não tem. Eu falei, tem. Na verdade, tem. Tem. Jeito tem. É vocês sentarem, conversarem, incluírem, e a sua tia ir lá perante o juiz e explicar para ele. Dado as razões, movida pela emoção, eu não falei a verdade. Movida pela emoção, eu não falei a verdade. Eu estou aqui para E por sentimento de vingança. Porque isso daí é o que traz o não reconhecimento, esses sentimentos. E com certeza, lá na frente, se não reconhecer, se não aceitar, vai dar uma grande depressão. Pode, né? Não, e outra, e fica travado, porque assim, por travar uma pessoa que eles não, ou que alguém da família considera excluída ou considera bastardo, tá travando a vida de todas as pessoas que são realmente da família ali, que são considerados legítimos. Sim. Olha para você ver como um pequeno detalhe, cara. Por questão do egoísmo, da não aceitação, né? De você criar rancores, mágoas. E do julgamento. Julgamento. Porque eu estou julgando um parente meu que teve um filho fora do casamento. E ninguém pode julgar ninguém, gente. Então. Mas ele não Todos deveria... nós somos falíveis. Ele não deveria ter feito isso. Isso é muito feio, isso não é aceito. Tá, se você continuar com esse pensamento, a vida está te mostrando. A vida está te mostrando. Sim. Quem tá sendo prejudicado com esse pensamento? O seu parente que teve um filho fora do casamento ou você e os seus descendentes que não estão tendo acesso a uma nacionalidade por esse julgamento? Sim. Então, gente,
Vamos deixar Vamos leve a incluir, coisa, vamos incluir, vamos deixar leve. vamos pertencer, todos Vamos, pertencem, vamos fazem parte. vamos parar de julgar, vamos respeitar. Cada um fez o que fez porque tinha que ser desse jeito. Foi como foi. Foi como foi. E quando nós dizemos foi como foi, nós nos apropriamos do que? Da nossa identidade. Né? Nós E não não precisa, ficamos aqui com crises de identidade. e Quantas não pessoas você pega com crises de identidade? e não precisamos pagar com a língua depois de um descendente nosso ter o mesmo comportamento Sim, sim, e ter um filho exatamente. fora do casamento. Quando eu não reconheço aqui, quando eu não incluo aqui, O padrão quando eu não repete. olho com amor, com carinho para tudo isso, lá na frente, isso é claro, é uma questão de energia, gente. Né? Não é que você está rogando praga, isso, mas não, Não. é questão energética. Lá na frente alguém vai repetir esse padrão. E por que vai repetir esse padrão? Porque Porque ele. tem o aprendizado por trás que a pessoa está ignorando. Sim, tem uma conexão de alma, uma conexão profunda. Não é porque Deus castiga, não é nada Não, não tem disso. nada. É porque você tem que olhar com amor, com amorosidade para as falhas das pessoas, porque todo mundo falha. Sim. Todo mundo é passível de falha. O perfeito está acabado, como diz Bert Hellinger. O perfeito pode morrer. O perfeito não existe. Todos nós. Estava dizendo para a Ana agora. Olha, você me conhece bem, né, Bruno? Há quantos anos eu venho me trabalhando para chegar onde eu estou hoje? O quanto eu tive que resignificar, o quanto eu tive que olhar para os meus avós, tanto materno como paterno, entender a questão financeira, a questão de relacionamentos, a questão do alcoolismo, os adultérios, entende? A questão mais séria que eu tive que trabalhar, e trabalho até hoje, a questão das traições, né? E não é traição marido e mulher, mas é traição de parentes mesmo, né? Para chegar a ter toda a amorosidade, a colocá-los dentro do meu coração, a assumir a minha identidade, realmente quem eu sou, né? Que não é por ter cabelinho liso desse jeito, que eu não tenho, né? Como eu disse um dia, num dos cursos de formação de constelação, eu disse que nós temos um pé na senzala, um pé na tribo de índio e um pé no hospital psiquiátrico. E aí houve uma reação não muito agradável, mas depois a conclusão de que realmente nós temos um pé na tribo de índio, um pé na senzala e um pé no hospital psiquiátrico. Não é? E não assumir tudo isso é não assumir a sua identidade. Sim. Se você não assumisse e não fosse seriamente a fundo e não olhasse também para o lado materno, você percebe que no início não saiu antes essa nacionalidade, você não estava legalizado, porque em algum momento você só olhava para o lado paterno. Quando você inclui o lado materno e diz, espera aí, eu sou fruto dos dois, Sim. não de um, né? Não sou feita de taquara, não é? Eu tenho um pai e uma mãe, peraí. A hora que você olhou para isso, você falou, aham. Eu Não, deixo a história com eles. e o mais incrível que quando eu comecei a fazer a árvore do lado materno, foi realmente pelo amor à genealogia, por ter pegado o gosto. Não foi com fins de obter nacionalidade. E a Nossa, o universo fez. nacionalidade veio, bateu na minha porta e falou: ó, tô aqui, ó. Você só não viu, eu tô aqui.
Você vê o que o universo faz com a gente? Flui, entendeu? Sim. Flui. Sim. Ele disse claramente para você: assuma a sua identidade. Assuma quem você é. Traz para dentro de você, reconhece, vai das suas bases, vai das suas raízes. Aprofunda para você saber aonde você está. Você não tem que excluir raça nenhuma. Não é? Você percebeu que você é um descendente de um negro. E se você é racista? Como que fica isso? Ah, não, eu não gosto do judeu, não gosto do alemão, não gosto disso. Gente, somos todos um. Isso ficou bem claro para nós hoje. Eu acredito que para todos os que estão assistindo essa live, os que irão assistir depois, eu peço a vocês que se sentirem no coração, compartilhem essa live hoje, a profundidade do tema, né? E que não foi por acaso que lá dentro deu um estalo. Falei, não, peraí, deixa eu passar. O pior de tudo é ele dizer assim, ah, não consigo por causa do horário, do trabalho, né? Algumas situações. Mas vocês percebem o quanto fluiu isso? O quanto pode agregar para cada um de nós? E tudo aquilo que eu venho falando para todos, né, Bruno? Vamos olhar de uma forma geral com muito amor no nosso coração. E não é esse amor banal, mas é esse amor mesmo de dentro para fora, ou seja, vocês pertencem, vocês fazem parte. Eu não tenho que julgar ninguém, porque todos fazem parte dessas células, dessas moléculas. Sim. E recomendo a todos que façam suas árvores genealógicas. No começo parece difícil, mas Bruno, conta uma coisa para mim. simples. Diz para nós, como o pessoal que está aqui pode entrar em contato com você? Tem minha conta no Instagram, Tá. que é Brunão Guimarães, tudo junto, só que sem o tio, né? Brunal Guimarães. Acho que o Facebook também é o mesmo. Então, são essas duas redes sociais que eu uso. Eu acho que através do seu Instagram as pessoas conseguem me achar. Só Sim. olhar lá no seguidor, Uhum. nos seguidores e conseguem me achar. Então tá bom. E recomendo que as pessoas façam a árvore genealógica. Vai fazendo do seu jeito. Não tem computador? Faz num papel, faz num caderno. Vai colocando, vai incluindo as pessoas. Né? Vai colocando quem você sabe. Isso gera também conversas familiares, porque você vai ter que perguntar para as pessoas. E aí começa a resgatar aquela coisa da conversa, do diálogo, Com certeza. que acaba sendo esquecido, enfim. E tem ferramentas na internet que você consegue, gratuita, que você consegue montar a sua árvore genealógica. Né? Não custa nada e vai ser uma boa diversão. Vocês vão descobrir coisas fantásticas sobre a sua família. E se for alguma coisa que precisa ser trabalhado, é olhar com amor e com carinho para isso. Então tá bom. A gente ia fazer um exercício, Bruno, mas nós já passamos, a Ana está aqui até meio preocupada de cair a plataforma. Nós já passamos de 1 hora, né? Que é, infelizmente, limite, né? Mas eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes, tá? E a gente continuar nesse diálogo maravilhoso, que é o pertencimento, a inclusão, e principalmente assumir a nossa identidade. E acho que todos que estão aqui perceberam como é importante ir para as nossas raízes, olhar com amor e com carinho, e aí resgatar toda essa identidade nossa. Quem realmente somos? Da onde viemos? Quem são os nossos ancestrais? Quem pertence? Quem foi excluído? Quem está gritando para fazer parte?
Pensa nisso. Bruno, você pode deixar as suas últimas palavras para nós? Considerações finais? Eu espero que não sejam minhas últimas palavras, não, hein? Não, aqui nessa live. As suas últimas palavras aqui nessa live. Tô brincando, né? Só para não perder o espírito de fazer Ah, piada. sim, sim. Não, agradeço mais uma vez o convite. Vamos combinar mais vezes. E se as pessoas tiverem dúvidas sobre genealogia, anotem as perguntas. E aí, numa próxima oportunidade, já vem com a pergunta feita, né? Exatamente. Se tiver alguma dúvida sobre genealogia, tanto pergunta específica de genealogia, de como fazer, como também perguntas relacionadas Nós poderíamos, antes de encerrar o ano, Bruno, fazer mais uma live. Tá? E perguntas fazendo o link entre a genealogia e o pensamento sistêmico também, né? Exatamente. Como uma interfere na outra. Com certeza. E um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência, obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. Meus amores, eu agradeço a todos que estão no Instagram, que hoje não conseguiram ver o Bruno, só ouvir, né? Mas com certeza foi de um proveito muito grande mesmo para vocês que não conseguiram vê-lo. E a gente vai alinhar isso com antecedência para que na próxima live estejamos conectados nas duas plataformas. Ao pessoal que está aqui no Facebook, minha gratidão muito grande. Bruno, você sabe do carinho, você sabe de toda a nossa trajetória de evolução, de crescimento, né, de conversas. Então, eu fico muito feliz quando você aceita este convite, que sempre agrega, sempre traz novas visões, amplia os conhecimentos, e é uma colocação congruente. Não é será, pode ser, esse. Não, é real, né? Foi por isso que, graças a Deus, lá em cima me deram os estalos aí para te convidar hoje e deu tudo certo, tá bom? Fica o convite para antes do final do ano a gente fazer uma outra live, mais ou menos estruturada na questão genealógica, na questão do pertencimento, na questão da lealdade ao sistema familiar, porque muitos têm lealdade ao sistema familiar. Nós precisamos quebrar esses tabus, quebrar essas correntes que nos trazem só dor e sofrimento e não ampliam em nada, tá bom? Coração, um bom descanso para você aí. Sinto muito que já são, acho que umas 2 horas da manhã aí. Né? 1h25 ainda. 1h25, então tá calor, tá difícil de dormir, então tá tranquilo. Ah, é? Manda um pouquinho desse calor aí para cá. Pode pegar aqui, metade. Que aqui tá terrível para mim, pelo menos, né? O vento aqui, o frio não tá legal para mim. Para mim. Para as pessoas já não sei. Beijo, Bruno. Gosta, né? Tem gente que gosta, tem gosto para tudo. Então, graças a Deus, graças a Deus. Beijo, gente. Fica com Deus. Uma linda noite. Amém. Tudo de bom. Beijo, tchau, tchau.